Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para ler a Santa Palavra de Deus. E ler no livro de Jonas, capítulo 4, que tem como título A Raiva de Jonas e a Misericórdia de Deus. Isso aqui é muito forte. Você não pode deixar de assistir. É algo muito forte. Você vai ver a raiva de Jonas. Jonas revoltado com raiva de Deus e a misericórdia de Deus. Amém? Versículo 1. Por causa disso, Jonas ficou com muita raiva e aborrecido. Porque Deus resolveu não acabar com a cidade de Nínive, porque as pessoas se arrependeram. Jonas ficou com muita raiva e ficou irado e muito aborrecido, porque Deus não matou o povo, né? Porque Deus não destruiu a cidade. Versículo 2. Então Jonas orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que o Senhor ia fazer? Então Jonas reclamou, né? Eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que o Senhor ia fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Ele dizendo a Deus, né? Foi por isso que eu fiz tudo para fugir para a Espanha, para não ir para Nínive. Eu sabia que és Deus de compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso, e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não a castigar. Então Jonas começou a cobrar ali de Deus, né? E agora, o versículo 3, agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E Jonas ali declarou para Deus com raiva, porque Deus não acabou com a cidade de Nínive, né? Que era a pregação dele, ele achando que a pregação foi em vão, porque ele queria que o povo morresse, que Deus castigasse o povo. Mas o povo se arrependeram e Deus perdoou, como perdoou Jonas também, me perdoou, louvado a Deus. Então, ele disse que ali ele pensou em tirar a própria vida, né? Ele disse, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Quer dizer, ele pediu para Deus tirar a vida dele, acabar com a vida dele, né? Versículo 4. O Senhor respondeu, Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Deus disse, Jonas, você tem razão. Você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, Deus está falando com você. Você que tem pedido para Deus castigar alguém, para Deus punir alguém, mas se essa pessoa que você acha que Deus ia castigar, mas ela se arrependeu, com certeza Deus mudou de ideia, porque ela se arrependeu. Então não fique irado com Deus por causa disso, porque Deus conhece o coração de cada um. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 5. Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas. Então Deus fez ali com que uma planta crescesse por cima de Jonas, né? Pois ele queria ver a cidade de Nínive ser destruída, E diz a palavra que por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, né? Então Deus fez ali com que uma planta crescesse para dar um pouco de sombra para Jonas, de modo que ele se sentiu mais confortável. E ele, Jonas, se sentiu mais confortável, né? Por causa da sombra, aquele pé de pau que Deus fez com que nascesse. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Versículo 7. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta. Então Deus deu ordem a um bicho, né? A uma largata, a um inseto para atacar aquela planta. Diz a palavra de Deus. E ela secou. Uma coisa eu digo a você neste dia, que tudo acontece com permissão de Deus, ou então por ordem de Deus. Aquele deu ordem que um bicho, né? Um inseto comesse aquela planta. Louvado seja Deus, né? Diz a palavra de Deus. E diz aqui, glória a Jesus, né? Deu ordem que o bicho atacou aquela planta. E ela secou. Versículo 8. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol. Então Deus mandou um vento quente e Jonas quase desmaiou. Passou mal, né? Por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça, né? O sol queimava a cabeça de Jonas a ponto que ele passou mal, ele quase desmaiou.
Então quis morrer e disse, quis morrer de novo, né? Desejou a morte e disse, para mim é melhor morrer do que viver. E Jonas repetiu de novo a segunda vez, para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou, Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa das plantas? Eu disse, Jonas, você acha que você tem razão, que você está certo em ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu, é claro que tenho razão para estar com muita raiva. E Jonas disse, é claro que eu tenho razão para estar com muita raiva. Isso ele disse diante de Deus, né? E com tanta raiva que até quero morrer. E ele disse, estou com tanta raiva que até quero morrer. Jonas queria morrer de raiva, porque Deus estava fazendo bem para Deus. Deus respondeu à cidade dos ninivitas e livrou eles da morte, né? Eles se arrependeram. Então Jonas estava com muita raiva, diz a palavra que queria morrer. Versículo 10. Então o Senhor lhe disse, então o Senhor Deus disse, essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu, Jonas. Essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela. E Jonas, e você não fez nada por essa planta. Foi eu que fiz, Deus diz. Então, meu irmão, minha irmã, você que está reclamando com Deus, você não fez nada. Tudo foi Deus que fez. Tudo foi Deus que fez. Não adianta você reclamar de Deus, porque tudo vem de Deus. As plantas, os animais, nós, ser humano, foi tudo Deus que fez. Louvado a Deus. Olha o que diz a palavra. Louvado a Deus. Versículo, você não fez nada por ela, nem a fez crescer. Mas mesmo assim tem pena dela. Você não fez nada por ela, e mesmo assim tem pena dela. Olha o que Deus diz. Então, eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive. Então, Deus passou na cara de Jonas. Então, eu, com muito mais razão, que fiz a cidade, foi eu que fiz o povo de lá, tenho muito mais razão, né? Devo ter pena da grande cidade de Nínive. Com muito mais razão, devo ter pena da cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Então Deus apresenta aqui que naquela cidade tinha mais de 120 mil só crianças naquela cidade, né? Crianças inocentes e também muitos animais. Mas Jonas estava revoltado porque no pensamento dele, no desejo dele era que Deus tivesse matado todo mundo naquela cidade. Mas o povo se arrependeu e os animais, até os animais se vestiram de roupa grosseira como sinal de arrependimento. Então, neste dia, receba essa palavra. Se você pecou, se você errou diante de Deus, mas há jeito para você, se arrependa dos seus pecados, se converta aos caminhos do Senhor, que eu tenho certeza que esse mal vai cessar. Assim como toda a nação de Nínive estava condenada à morte, mas se arrependeram, mas se humilharam diante de Deus, se converteram, Deus salvou a vida de todos. Então receba essa palavra, eu tenho certeza que Deus fala com você neste dia. Amém.